Boa tarde, bom dia ou boa noite, independentemente da hora que estiver a escutar este podcast hoje. Eu sou a Beatriz Chungo e sou anfitriã do Fértil Podcast. E hoje tenho uma convidada que é muito querida para mim, a Gleides Pisa. Então, ela tem algo a partilhar aqui. Eu vou deixar ela se apresentar e partilhar o seu tema para hoje. Muito obrigada, Gleides. Seja bem-vinda, fica à vontade. Muito obrigada. Bem, em primeiro lugar, cumprimentar a todos que me estão a ouvir e agradecer por esta oportunidade, né, de partilhar a minha experiência. Vou partilhar a minha experiência com a ansiedade, que tem sido um problema muito recorrente na nossa sociedade, principalmente entre os jovens. Sim. Então, tal como a madrinha Beatriz disse, meu nome é Gledes, eu sou jovem, tenho 22 anos. Sou cristã e sirvo a Deus como ministra de louvor na Igreja Evangélica Assembleia de Deus da Somerville. Amém. E eu sou estudante finalista, né, do curso de licenciatura em Economia, só falta mesmo a defesa. E menciono isso porque durante o tempo em que tive ansiedade, os meus estudos, por exemplo, foram uma das áreas que muito foram afetadas por este problema. Talvez comece por dizer que a ansiedade em si é um sentimento normal e todos nós podemos ter em alguns momentos, né? Porque é um sinal de alarme ao perigo, um sinal de alarme a uma ameaça e meio que faz parte dos nossos mecanismos de proteção. Nesses momentos nós sentimos medo, apreensão, podemos ter 1 milhão de pensamentos relativamente à situação em que nos encontramos. Sim. E até sentir ter alguns sintomas físicos. Entretanto, a ansiedade torna-se um transtorno quando esses sintomas são exagerados e constantes e estão muitas vezes associados a problemas e ameaças imaginários. E esses sintomas acabam atrapalhando a vida da pessoa que sofre disso, né? E foi assim que aconteceu comigo. Eu sofri de ansiedade no ano de 2019. Muitas vezes, né, como eu dizia, a ansiedade está associada a alguma coisa, a esta sensação de medo ou perigo. E eu comecei a ter muito medo de morrer porque tive alguns episódios de pessoas próximas a mim que tiveram mortes súbitas. Então, num certo dia em que eu fiz uma direta, lembro-me muito bem que fiz uma direta para um teste e nesse dia mesmo, na manhã, né, que eu iria já para o teste, a minha mãe deu uma notícia da morte súbita de uma tia. Ela não era muito próxima a mim, mas porque eu já vinha com esses pensamentos, já tinha recebido notícias de outras pessoas que aconteceu algo do gênero, e depois fiz o teste. Na verdade, o teste por acaso não correu muito bem, e ao sair do teste, eu voltei para casa de Chapa, e o meu Chapa estava quase a ter um acidente. E talvez porque eu já vinha com esses pensamentos, né, de morte, não morte, tive um ataque de pânico. E desde esse dia eu comecei a pensar, né, a ter medo de ter outros ataques de pânico e a pensar que o mesmo que aconteceu com a minha tia e com as outras pessoas poderia acontecer comigo. Então, comecei a ter sintomas já de ansiedade, comecei a ter dificuldades para respirar em muitos momentos. E é engraçado porque quando eu ia e pesquisava sobre esses sintomas sim, que eu tinha, eu via ali, porque são sintomas de problemas de coração, porque são sintomas de AVC, sim. E acabava sendo mais um trigger para o meu problema de ansiedade. Então foram dias muito difíceis, além de dificuldades para respirar, comecei a ter problemas de enxaqueca, comecei a sentir-me tonta em alguns momentos, e era muito difícil para mim, e também eu não conseguia perceber porque que eu tinha ansiedade, se eu sou cristã e eu acredito em Jesus, e em princípio eu tenho que ser uma pessoa de fé, né? Eu não conseguia perceber porque que eu estava a passar por aquilo. E, bem, talvez eu dizer
contar como é que superei através de diferentes pontos, como é que eu consegui melhorar. Dizer que não foi assim de um dia para o outro, não, como muitas pessoas esperam que aconteça, é um processo e parece durante aquele processo que nunca vai passar, mas eu asseguro que passa sim. Então, a primeira coisa que me ajudou a vencer foi fé e confiança em Deus. Na verdade, foi a fé e confiança em Deus que catalisou tudo o resto. Eu decidi ser mais intencional, né? Como eu disse, eu já era cristã, mas se calhar eu não estava a ser tão intencional na oração, no louvor, na leitura da palavra de Deus. Então eu comecei a intensificar isso, de modo que isso mantinha os meus ouvidos abertos à voz de Deus. Por que é importante nós termos os nossos ouvidos abertos à voz de Deus? Porque durante o tempo em que nós nos sentimos ansiosos, vêm muitos pensamentos e, como eu disse, às vezes os problemas que nós ficamos a pensar sobre são problemas imaginários. Então, o processo de ouvir a voz de Deus através da oração e leitura da palavra de Deus acabou com muitas mentiras que eu aceitava a meu respeito. Então, eu, sendo intencional, né, repetia em oração e meditava em várias promessas que a palavra de Deus tem para nós, né? Eu trazia elas para minha memória constantemente, que era para o que está escrito na palavra de Deus ocupar mais o meu pensamento do que os pensamentos de medo, os pensamentos de morte. Então tudo isso firmou o meu coração ainda mais em Deus. E eu lembro também que nos momentos de crise eu tocava e cantava, eu toco guitarra, né, e canto. E muito então bem. Eu cantava, sim. E muito bem, muito bem. Obrigada, graças a Deus. Então, nos momentos de crise, eu cantava e tocava a minha guitarra, isso me ajudava muito. Não só porque estava a adorar a Deus, mas porque era algo que eu gostava, algo que me distraía. E tem um ditado até que diz que quem canta seus males espanta, né? Então, não nem é apenas sobre eu cantar bem, mas isso ajudava-me muito mesmo a elevar os meus pensamentos a Deus e a relaxar, né? E gostaria de dizer que fazer coisas que nós gostamos podem ser fortes armas contra a ansiedade. Pode ser que a pessoa que está a ouvir, está a passar por isso, não goste de cantar, não goste de tocar, por exemplo, mas duvido muito, né? Porque música é algo que quase todos nós gostamos, né? Isso. Então, mas pode ser que goste de desenhar, pode ser que goste de socializar. Então, pegar algo que nós gostamos ajuda. São armas mesmo fortes contra a ansiedade. Então, a partir da leitura, da palavra, a oração, louvor, eu comecei então a entender o cuidado de Deus por mim. Eu comecei a perceber que ainda que eu andasse pelo vale, né, da sombra da morte, não precisaria temer, como diz o salmista, né? Então, o medo foi desaparecendo aos poucos, porque eu compreendi que Deus é Deus e Ele é meu Pai. E se pais terrenos, sendo imperfeitos, fazem de tudo para nos proteger e manter em segurança, quanto mais Deus, que é perfeito, que é o amor na sua plenitude. Então, eu comecei a ganhar mais consciência disso e Deus me ajudou a tirar essa verdade, né? Que o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, porque eu já conhecia essa passagem, algumas outras passagens que asseguram que Deus é conosco, aquela passagem em Isaías em que Deus diz: não temas porque eu sou contigo, não te espantes porque eu sou teu Deus, né? Eu te ajudo, eu te sustento com a minha destra. Então, em vez de somente ouvir isso, somente pensar o que está escrito na Bíblia e pronto, eu comecei a tirar essa e outras verdades do papel. Em vez de crer em alguns momentos e apenas dizer amém na pregação, por exemplo, eu realmente comecei a viver as verdades bíblicas no cotidiano e acredito que essa foi uma das partes boas, né, que essa situação me trouxe, confiar mais em Deus. E também, ainda nesse contexto, eu comecei a olhar para a situação com outros olhos. Porque, assim, às vezes, nós estamos a passar por uma situação, nós podemos ler a Bíblia e não estar a encontrar algo concreto que responda àquela situação. Então, neste meu ser intencional, eu comecei a me focar mais em passagens que se associavam àquilo que eu estava a passar. E uma das passagens foi o livro de Jó, né, a história bíblica de Jó. Para quem não sabe, Jó foi um homem temente a Deus e ele passou por uma situação, ele perdeu tudo. Ele era um homem rico, por acaso, mas um homem rico que temia a Deus. E
Deus decidiu, né, tirar tudo dele, ou decidiu deixar, Sim, porque não foi foi uma eu. conversa. Sim. Acho que podem ir consultar na Bíblia mais tarde, mas o certo é que Sim. Jó passou por muitos sofrimentos que Deus permitiu que ele passasse, perdeu as riquezas, perdeu filhos, e então olhar para a história dele, porque no fim de tudo, depois daquilo tudo que ele passou, ele foi recompensado, a riqueza que ele tinha foi multiplicada, ele voltou a ter filhos, e então olhar para a história de Jó e depois olhar para mim, porque eu não conseguia compreender, né? Como assim eu, sendo cristã, sendo uma menina de fé, estou a passar por isto? Sim. Então isso me ajudou a perceber que aquele momento, tal como era necessário o momento do Jó, era um momento necessário para mim e produziria testemunho, tal como Jó, na sua situação, produziu um testemunho que até hoje nós lemos e nos edifica a todos. Exatamente. E, de fato, aquela situação me fez crescer, mesmo que fosse difícil pensar assim naquela altura, né? Porque agora quem pode estar a escutar e estar a passar por isso e dizer, mas é muito fácil para ti falar isso. Mas eu passei por isso e eu sentia isso mesmo, como se fosse difícil e como se nunca fosse passar, mas ajudava-me naqueles momentos perceber que havia algo muito melhor adiante e que Deus faria algo muito maior através daquilo. Hoje em dia eu sou capaz de testemunhar e sou capaz de ajudar as pessoas que passam pela mesma situação. Estou aqui neste podcast, mas também tenho conversado com outras meninas, graças a Deus, já testemunhei de meninas que conseguiram superar, não digo que foi por minha causa, mas sou grata a Deus porque creio que cooperei para que isso acontecesse. Então, foi preciso ter fé, né? Foi preciso acreditar, mesmo que as circunstâncias me dissessem o contrário. Outro ponto, né, para não dizerem que mas até aqui foi confiança em Deus, é que a confiança em Deus, como eu disse, é que catalisou tudo o resto. Deus me deu sabedoria também para ver as pessoas com quem eu podia contar. Eu tive pessoas com quem contei, tive apoio da minha família, dos meus amigos, irmãos em Cristo. Dizer que não foi qualquer amigo, irmão, mas pessoas específicas com quem eu sabia que podia contar, que tinha certeza que me queriam bem e procurariam me ajudar em vez de zombar comigo, por exemplo, ou zombar de mim. Como assim, Greg, está a passar por ansiedade? Como assim? Poderia não ser ansiedade, poderia ter sido outra situação como depressão. Exatamente. E pessoas que passam por depressão ainda nos dias de hoje é um escândalo para a igreja, já podem começar a julgar e etc. Então é preciso nós sabermos com quem é que vamos contar e não nos isolarmos, né? Eu coloco este ponto também como uma forma de dizer que nós sempre temos que contar com outras pessoas que nos apoiem, que nos ajudam. Eu contei com outras pessoas, elas me ajudaram, estou aqui porque Deus colocou essas pessoas no meu caminho. Então os meus irmãos em Cristo, particularmente, eles oravam por mim e me davam muitos conselhos sábios relativamente à minha situação. Talvez até contar Deus é tão bom, mas tão bom, que houve uma vez em que eu estava com uma minha irmã em Cristo, e ela não sabia que eu estava a passar por ansiedade, mas só por eu estar naquele ambiente eu sempre estive envolvida, tanto na igreja, mas também nos tempos eu estava no movimento da palavra. E havia uma noite de louvor, e nessa noite de louvor eu senti ao lado de uma irmã amiga, mas não éramos tão próximas assim, e ela simplesmente pegou minha mão, decidiu orar por mim, e de repente ela simplesmente disse, Deus vai te dar paz. E ela não sabia que eu estava a passar por ansiedade, mas mesmo assim Deus colocou uma mensagem nela para confortar o meu coração e fortalecer ainda mais a minha fé. Então é importante nós termos uma comunidade, não é? Nós termos pessoas perto de nós que nos apoiem, que naqueles momentos de crise nós vamos poder ligar e essas pessoas estarão ali para nos apoiar. Amém. E talvez dizer às pessoas que não estão a passar por isso, que também temos que ser atentos aos nossos amigos, não é? Às vezes as pessoas sentem-se acanhadas para contar este tipo de situação, mas é necessário que nós sejamos pessoas atentas e pessoas abertas e prontas para ajudar e compreender, ainda que nós tenhamos os nossos preconceitos em relação a este tipo de problema. Outro ponto que me ajudou, não é? Foi não desprezar o hospital e medicação. Então, eu fui sim ao hospital, não levei isto como uma questão espiritual, apesar de ter uma visão segundo a qual tudo é espiritual, mas ainda assim acredito que foi Deus quem colocou, né, em cada instituição, quem colocou os médicos, quem dá a sabedoria e a ciência para cada um dos profissionais. Então, eu fui ao hospital algumas vezes e foi muito bom. Uma das vezes
vezes foi tão necessária porque eu estava a ter crises de ansiedade e pânico tão fortes que pareciam indícios de ataques cardíacos e AVC que, como eu disse, pioravam ainda mais o meu processo psicológico. Exatamente. Que desencadeava toda a ansiedade. Então, os meus pais, graças a Deus, tiveram a sabedoria de me levar ao hospital e foi muito importante isso porque foi lá no hospital onde o médico simplesmente disse que o que eu tinha era ansiedade. Fizemos todos os testes e etc. E vimos que não havia nenhum problema com o coração, com os pulmões, e estava tudo bem comigo. Então, isso me confortou muito, né? Sim, porque pelo menos eu já não vivia na mentira de que estes sintomas que eu estou a ter são sintomas de uma doença grave. Sim. Então foi bom para que eu tivesse o diagnóstico correto e de alguma forma não ficasse menos ansiosa. Por recomendação médica, e também porque eu pesquisava muito na internet e etc, via testemunho de outras pessoas, eu comecei a praticar exercícios físicos constantemente. Isso é na verdade algo que eu faço até hoje. Pelo menos 3 vezes por semana eu faço exercício físico. E foi muito bom. Eu estabeleci, né, horários específicos para isso, e normalmente era no início do meu dia, porque no fim do dia normalmente nós já estamos cansados e é muito possível nós deixarmos isso de lado, mas é algo muito importante. Sim, o exercício físico não ajuda somente com a ansiedade, mas com vários problemas de saúde, que ajuda a prevenir, não é? Vários outros problemas de saúde que nós poderíamos ter se nós não praticássemos exercício físico. Então eu estabeleci horários específicos, como eu dizia, e eu tentava ser fiel a esses horários porque eu sabia que eu precisava disso, e também procurei melhorar a minha alimentação e beber muita água. Então, essa foi a minha experiência, né? Posso resumir nestes 5 pontos, talvez, só para ficar na mente de cada um. O que me ajudou a vencer foi fé e confiança em Deus, compreender o cuidado de Deus por mim, tentar olhar para aquela situação com outros olhos, ter pessoas com quem eu pude contar, não desprezar o hospital, não desprezar a medicação e praticar exercícios físicos diariamente. Então, talvez dizer que hoje eu caminho em paz e confiança. Por vezes, sim, tenho medo, mas porque eu sou humana e não é medo a ponto de ficar tão ansiosa. E graças a Deus já tenho alguns mecanismos, né, de não permitir que volte ao mesmo estado de ansiedade. Então, logo que eu vejo algo que está me a deixar muito ansiosa, eu decido intencionalmente, né, elevar os meus medos a Deus e eu encontro descanso nele. E foi muito bom passar por isso. É muito estranho dizer que foi muito bom passar por isso, mas foi muito bom passar por isso, porque eu fui capaz de enfrentar e vencer coisas maiores depois disso, porque Deus, afinal de contas, acabou mudando o meu caráter e me ensinando a confiar nele. E meu conselho, né, para quem está a passar por isso, finalmente, né, além de seguir esses pontos, é que acredite que pode vencer e que a esperança em Jesus Cristo. E 2 passagens bíblicas também que eu posso deixar. A que está em 1 de Pedro 5:7, que Deus nos convida, né, a lançar sobre ele todas as ansiedades, porque ele tem cuidado de nós. E também tem a passagem bíblica, este é o meu versículo favorito, por acaso, em Mateus 11:28, que diz: venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. E é isso que eu tinha a partilhar. Muito obrigada. Muito obrigada, amei ouvir. É engraçado que eu também tive na adolescência, tive medo de morrer. Então era uma coisa esquisita, que andava meio, será que é hoje? Será que é agora? Então é uma coisa muito esquisita. E graças a Deus que com o tempo passou. A crise da ansiedade também é algo que posso dizer que passei um bocadinho também. Estive doente um tempinho, então pronto, a pessoa sempre fica sem saber o que é. Às vezes, quando a pessoa fica doente muito tempo, a pessoa depois chega um momento que é mais emoção, é mais parte emocional do que física, né? Então fica uma confusão na cabeça da pessoa. E realmente houve vezes que eu tive um grande apoio médico, o meu médico ajudou-me bastante. Uma vez chegou, sentou-se comigo e disse: olha, Beatriz, tu já estás há muito tempo doente e eu sinto que estás a melhorar. Tu não precisas ficar assim. Não, então,
para de pensar que estás mal, que já passou aquele tempo, estás a ver? Então ele foi conversando comigo, tipo, muda a tua mente e já não precisa estar, porque foram 6 meses que eu fiquei doente. Então é difícil tu mudar esse comportamento depois de 6 meses, né? Então a minha visão ainda estava presa naqueles 6 meses que fiquei acamada e era difícil eu mudar, eu transitar, né? E na altura ele deu-me um atestado de 6 meses, depois disse que depois íamos avaliar a necessidade de expandir. Foram 9, se não estou em erro, por aí, já não me lembro muito bem. Então vamos ver a necessidade de expandir. Então quando eu fui ter com ele, a tipo a voltar para o serviço, ele disse, Beatriz, eu não vou te estender o atestado, tu estás bem, vai trabalhar. Mas doutor, Uau. eu não sei. E é aquele medo de voltar àqueles lugares onde ias, ficar 6 meses sem ir, voltar a conviver, etc. Então, é uma fase muito difícil, foi muito difícil mesmo para mim. E eu, graças a Deus, o pastor também da nossa igreja ajudou-me bastante, bastante. Mas foi ele que me disse, foi ter comigo, eu fui ter com ele, expliquei a ele, não sei porquê. Só 6 meses depois eu disse a ele que estava doente. Coisas que a pessoa nunca vai entender. É espiritual, é mesmo espiritual. Então, ele Sim. até quase zangou-se comigo. Se ficar 6 meses sem me dizer nada, não é possível, né? Ficou muito triste. E nós temos um grande presidente nessa nossa igreja, Assembleia de Deus, que é fantástico, aquele seu pastor Pata. Então, ele chamou-me, Uma disse, venha bênção. ter comigo. Fui ter com ele, ao conversar com ele, ele disse, minha filha vai trabalhar. Eu, pastor, eu estou há 6 meses de cama. Como é que eu vou dizer? Amanhã pega em ti e vai trabalhar. E eu disse, meu Questão Deus, de será que eu vou fé. conseguir? Olha, orou por mim. Dia seguinte fui trabalhar e nunca mais, quer dizer, claro que tem às vezes crises, né? Estou no processo ainda de cura, mas, mas nunca mais fiquei acamada naquele tempo Graças todo, a né? Deus. Então, graças a Deus por isso. Então, realmente a ansiedade é a doença do século, vamos assim dizer agora, né? Sim. Nós estamos sempre a correr por mais, estamos sempre à procura de mais, 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 e depois ficamos com a mente a trabalhar 24 horas por dia, estamos a dormir, estamos a pensar numa coisa nova, numa estratégia nova, em algo Sim. novo, e acaba nos criando realmente ansiedade. Então, eu agradeço bastante por esse testemunho, agradeço bastante mesmo, porque eu tenho a certeza que muitas mulheres vão ficar tocadas, impactadas com este testemunho. Muito obrigada, minha Amém. querida, por Eu que disponibilizares. agradeço. Vou pedir para convidar mais amigas para o Fértil Sim. Podcast. Assim Yeah, farei, yeah, com certeza. muito obrigada e continua tendo fé nesse Deus maravilhoso que Ele nunca falha, Amém. está sempre conosco. Muito obrigada mesmo. Amém. Muito obrigada e Deus abençoe. Amém, amém. Muito obrigada. Deus abençoe. Tchau, tchau.